Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está tomando conta das redes sociais. Da creatina, whey protein para criança, pode? É recomendado? Quem vai esclarecer isso para a gente é a nutricionista Jéssica Santiago. Jéssica, muito obrigada por estar aqui hoje. Por nada, eu que agradeço o convite. Então, Jéssica, eu queria que você começasse explicando para a gente, para algumas pessoas que talvez não saibam, o que é a suplementação. Então, como o próprio nome já diz, ela é um suplemento. Ela vai ser um complemento da alimentação, Perfeito. né? Então, não é para ser utilizada de forma indiscriminada. A gente precisa saber se realmente há a necessidade de complementar aquele nutriente. Maravilha. E em que situações a suplementação é indicada para crianças? Pronto. Então, tem alguns suplementos, alguns nutrientes específicos que a gente precisa realmente fazer a suplementação na infância. Um deles é o ferro, né? Que é muito indicado aí desde os primeiros meses de vida, né? A partir do 6º mês, na verdade. 6 meses a 2 anos de idade é a recomendação para o ferro na suplementação infantil. Então, tem alguns nutrientes que a gente realmente precisa fazer esse complemento. Ferro, ômega 3, né? Que às vezes a gente acha que é só para adulto, mas as crianças precisam também desse complemento. Inclusive, a partir dos primeiros meses de vida, a gente já pode utilizar ele em formulado, em gotinhas. Até nas farmácias hoje também já trabalha com esse tipo de suplemento. Além disso, o cálcio também é muito importante nessa fase. Aí a gente vai avaliar os exames bioquímicos dessa criança para saber, né, qual é a quantidade que precisa. Mas, via de regra, a gente sempre suplementa o ferro, né? A gente faz uma avaliação também da vitamina D. A partir dos primeiros meses de vida também a criança já toma a vitamina D. A gente às vezes acha que a suplementação não são vitaminas, né? A gente pensa logo em bomba, né? Em whey protein, creatina, termogênicos. Mas na verdade, quando a gente pensa na suplementação infantil, basicamente a gente fala do complemento das vitaminas. Perfeito. O que é que os pais devem observar antes de decidir suplementar uma criança? Deve observar primeiro, levar no pediatra, no nutricionista materno-infantil, para a gente avaliar os exames bioquímicos. E aí, a partir desses exames, a gente vai ver qual é a quantidade e qual realmente são os suplementos que essa criança precisa, quais são os complementos. Às vezes, os pais compram os polivitamínicos, né, na farmácia, de A a Z Kids, né? Aí ele diz lá que vai ter todos os nutrientes que a criança precisa. Mas realmente essa criança tá com deficiência daquele nutriente? Que assim como a gente tem problemas com deficiência, a gente tem problemas com o quê? Toxicidade, que é o excesso daquele nutriente. Exato. Em um organismo tão pequenininho, né? Com certeza. Como é o da criança. Então a gente precisa ter cuidado com esses suplementos polivitamínicos que é para um público geral. A suplementação ela precisa sempre ser individualizada. Com certeza. E isso quem vai determinar é o médico pediatra ou o nutricionista, não é isso, Jéssica? Exatamente. Pois é. Quais são os sinais que indicam que a criança pode estar com alguma deficiência nutricional? Pronto. Fadiga em excesso, né? Criança que não está crescendo dentro da sua curva. Então, aquela curvinha que o pediatra olha, que a nutri olha, que até quando você vai fazer a pericultura e os exames no posto de saúde mesmo, né? Aquela curvinha no final da caderneta de vacinação, onde ele vai colocando ali. Se aquilo ali ele não está crescendo, não está tendo um desenvolvimento, isso pode ser um sinal de alerta que está tendo deficiência de algum nutriente. E aí esses nutrientes podem não ser só vitaminas e minerais, pode ser inclusive os macronutrientes, pode ser deficiência de proteína, por exemplo. Que as proteínas fazem parte da construção muscular. Então, às vezes pode estar tendo isso. Fadiga em excesso, né? Esse crescimento que não está sendo adequado, baixo rendimento escolar também, às vezes pode estar associado à deficiência de nutrientes. Então, ficar atento a esses sinais é importante, porque pode ter algum nutriente específico ali que esteja baixo. Perfeito. E aí, às vezes tem um diagnóstico errado, né? Às vezes a criança tá com uma dificuldade na escola e às vezes é só uma correção de nutriente. Né? Tá com energia baixa,
né? E a gente tem que ficar atento a isso. A falta de apetite, Jéssica, também é um sinal? Aquela criança que é chatinha para comer, que não gosta de comer, vai almoçar, a mãe bota o almoço, não quer comer, só faz beliscar ali. Isso também é um sinal? É um sinal. Pode ser uma deficiência de um nutriente, tá mais relacionado com a deficiência de zinco, isso, que é um nutriente que a gente pouco fala e pouco vê, né? Mas pode estar associada à deficiência de zinco, o pouco apetite. Agora precisa diferenciar. É pouco apetite ou é a expectativa da mãe que não está sendo atendida? É isso. Que às vezes a gente coloca um prato de adulto. E quer que a criança coma tudo. Não tem como. Aí precisa investigar direitinho. Olha só, isso é baixo apetite, isso é a expectativa, ou isso é uma outra coisa que hoje também está sendo muito falado, que é a seletividade alimentar. Isso. E aí já é um outro tratamento. É. Aí na seletividade alimentar a gente faz o que hoje a gente chama de terapia alimentar. A gente trata essa criança em terapia alimentar, aproximando ela dos alimentos, para tentar aumentar o repertório de alimentos que ela consome, e paralelo a isso a gente faz a suplementação. Porque se essa criança não consome a variedade toda de nutrientes que ela precisa, certamente ela vai estar em deficiência de algum nutriente. Verdade. Mas eu preciso tratar a causa. Isso. Eu não posso deixar que essa criança tome suplemento a vida toda e não aprenda a comer. Com certeza. Porque comer é o fundamental, né? Com certeza. Qual é a diferença, Jéssica, entre suplemento e medicação? Pronto. Os suplementos, eles são as vitaminas, minerais ou outros macronutrientes. Então, algum tipo de carboidrato, as proteínas ou até mesmo algum tipo de gordura. O ômega 3, por exemplo, ele é um lipídio, é uma gordura. E é vendido em forma de suplementos. Sim. Certo? Eles precisam ser registrados, reconhecidos pela Anvisa. E tanto o médico quanto o nutricionista tem autonomia para fazer essa prescrição. Quando a gente fala de medicamentos, a gente fala de outros tipos de substâncias que podem estar associadas a alguma vitamina ou mineral, porque muitas vezes essas vitaminas e minerais elas serão carreadoras desses medicamentos, porém só quem pode prescrever esse medicamento mesmo, né? Vai ser aí o médico. Ele tem fim terapêutico para patologias. Perfeito. A suplementação, ela pode até ajudar no tratamento de algumas patologias, mas ela, basicamente, prioritariamente, ela vai ser preventiva. Ok. Essa próxima pergunta aqui é relacionada à criança, mas serve para todo mundo. Quais os principais riscos do uso de suplementos sem prescrição? Pronto. Os principais riscos aí seriam, principalmente o risco de toxicidade, que é quando a gente não tem necessidade daquele nutriente. E a gente suplementa, coloca em uma dosagem maior e a gente vai ter os problemas de toxicidade. E aí cada vitamina, cada nutriente vai ter uma resposta diferente. Sim. Além disso, quando a gente pensa no uso de, por exemplo, um whey protein para criança, que hoje a gente vê, né, algumas crianças substituindo o achocolatado pelo whey protein, que também o achocolatado não seria a melhor opção. Porém, quando a gente pensa no whey protein, a gente está falando de uma quantidade de proteína concentrada em um pequeno volume. Exato. Né? E aí a gente tem que pensar que o organismo da criança, o sistema renal dela, né, que é o principal órgão ali que vai fazer o processamento dessa proteína, ela está também em fase de maturação e desenvolvimento. Exatamente. Então, a gente acaba talvez até superestimando. Então, se um adulto, por exemplo, poderia consumir, sei lá, 50 gramas de proteína no dia, talvez a necessidade de uma criança fosse 25 ou 15 gramas. Com certeza. Né? Assim, hipoteticamente, tá? Sim. Porque cada um vai ter a sua quantidade. Exato. Mas, logicamente, o organismo da criança ele vai precisar de um volume menor. Isso. E naquele suplemento ele vai ter uma quantidade muito grande. Então, essa é a questão da suplementação. A criança não pode tomar whey, então, com isso você está dizendo? Não estou dizendo isso. Estou dizendo só que a gente precisa individualizar. Exato. É o que você disse, né? O uso indiscriminado sem a indicação, a prescrição. Exato. Porque isso quem vai avaliar as necessidades
de cada indivíduo, seja criança ou adulto, é o médico. Exatamente. Não é você ver um vídeo na internet, na rede social, alguém dizendo que aquele produto é bom, você vai lá, compra e começa a tomar sem saber se você realmente precisa dele. Precisa, exatamente. É mesmo que seja vitaminas, né? Porque às vezes a gente Com acha certeza. que porque vende na farmácia na prateleira, né? Tá ok, pode utilizar. Qualquer um pode tomar. Pode tomar. Tá ali à mão, né? Isso. Então tá liberado para todo mundo. Jéssica, qual é o papel da alimentação equilibrada, alimentação saudável, no lugar da suplementação? Pronto. A gente falou bem no início, né, que o suplemento ele vai ser um complemento adicional da alimentação, para que a gente atinja os níveis ideais de vitaminas e minerais e de outros nutrientes, né, dos macronutrientes. Mas a alimentação, ela é a base. Ela vai ser o que a gente consome no dia a dia, ela vai ser o nosso principal substrato energético, nosso principal substrato de nutrientes. Então, uma coisa não substitui a outra. O fato de eu comer mal e suplementar não vai substituir. Com certeza. Né? Porque os malefícios de uma má alimentação, eles não serão curados ou substituídos pela suplementação. Perfeito. Né? Então, a alimentação saudável, ela sempre será a base. E quanto mais saudável for a sua alimentação, menos suplementos você vai precisar utilizar. Com certeza. A matemática é simples. Como os pais podem buscar orientação segura sobre esse assunto? Pronto, busca sempre em locais, né, que sejam seguros, profissionais que sejam realmente capacitados para aquilo. Então, hoje, no Instagram, né, a nossa principal fonte, a gente busca tudo, mais do que o Google, às vezes, né? Com certeza. Antes buscava tudo no Google, agora é Instagram e TikTok. E inteligência artificial. E agora chat GPT também serve para tudo. Verdade. Aí a gente tem que se atentar a esse tipo de informação, né? Então, a gente tem alguns canais que são seguros, o Ministério da Saúde, Perfeito. Ele posta muitas coisas, muitas orientações. A própria caderneta de saúde da criança, ela tem um mundo de informações. E às vezes a gente negligencia, né? Sim. Mas ela tem um mundo de informações ali, que são seguras, que são as orientações e as recomendações pelas quais os profissionais estudam, né? A partir dessas recomendações, logicamente que a gente vai ter um acesso a um volume maior, mas assim, resumidamente, é aquilo dali. E profissionais também que estejam atuando na área, então buscar um nutricionista materno-infantil, que foi aquele que se especializou na área de crianças gestantes, né? Então vai ter um know-how maior para falar sobre isso. Pediatras também, né? Canais de pediatras também serão aí bons locais para a gente estar buscando. E ficar só, assim, sempre tentando ver esses locais mais seguros, porque às vezes o chat, ele pode, né, te induzir a algumas situações que são para a população geral, não é para o seu filho. Exato. Como a gente já falou, né, cada indivíduo é único. É único. Então, não é um robô, não é uma rede social que vai dizer o que é que você precisa. Tem que ser um médico que está ali vendo os seus exames, vendo direitinho o que é que você precisa ou não. Perfeito. Agora eu queria fazer mitos e verdades com você. Tá. Eu vou falar as coisas e você vai dizer se é um mito, se é uma verdade e vai explicar. Ok. Tá bom? Vamos lá. Toda criança precisa de suplemento para crescer forte. Mito. Por quê? Porque, como a gente falou, a base vai ser a alimentação saudável. Então, tendo uma alimentação saudável, a gente vai precisar o mínimo possível de suplementos. Apesar dos suplementos que eu citei aqui, que são obrigatórios, digamos assim, ainda esses obrigatórios tem alguns pontos que a gente pode avaliar. Crescimento, desenvolvimento, tudo isso a gente pode avaliar e de repente, talvez, quem sabe, não se precise de um suplemento. Isso. Então, é sempre muito individual. Então, eu acho que seria um mito dizer que todo mundo vai precisar. Exato. Né? Com certeza. Suplementos naturais não oferecem risco. Então, vamos lá. Tudo tem risco, até a própria alimentação. Ela vai ter risco, se for em excesso. Exato. Eu como super saudável e estou sempre acima do peso.
então não oferecer um risco. Então, assim, é tudo em excesso. Como é aquele ditado que diz, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Exato. Assim vai ser para a alimentação, já que a gente diz também, com outro ditado, que o alimento é o seu medicamento. Então, tudo vai estar interligado. A gente precisa sempre individualizar e ter muita parcimônia com tudo que a gente está utilizando. Com certeza. Vitamina C previne gripes e resfriados. Previne, sim. Ela é um antioxidante, ela vai ser aí um importante combate a essas infecções virais, né, as gripes e resfriados que são tão comuns na infância, mas não é o suplemento, não é o efervescente, né? Isso. Até porque aquele efervescente, a forma dele de absorção é muito pouca. Então, às vezes, nem compensa. Compensa mais a gente fazer o uso desse suplemento na alimentação, né, da vitamina C na alimentação de forma diária. Oferecer ao corpo ali todos os dias pequenas doses desse suplemento, dessa vitamina. Então, ali, depois do almoço, uma laranja. Excelente. Com certeza. Absorvi o ferro da minha alimentação. Isso. E ainda estou dando ali mais uma potencial vitamina para ele, né? Maravilha. Então, seria melhor se fosse ali uma dose diária dentro da sua própria alimentação. Mas ele ajuda sim, a vitamina C. Que bom. Já que a gente está falando disso, além da laranja, quais são as outras frutas que possuem também vitamina C? Pronto, todas as frutas que tiverem ali daquele tom amarelo alaranjado, elas serão boas fontes de vitamina C. Então, aqueles tons que vêm ali desde a melancia, acerola, laranja, tangerina, essas serão as nossas fontes. Maravilha. Né? Então, é bom a gente sempre pensar mais ou menos nas cores. As cores, elas vão nos dar um norte para as vitaminas. Por isso que a gente diz, quanto mais colorido, mais rico em vitaminas. Com certeza. Porque cada cor ali, ela vai ser rica em um nutriente. E você oferecer um prato colorido, dá até mais vontade de comer, né? Fica mais atrativo. Até a criança comer, Isso. não só a criança, também adulto. É. Se meu filho não come bem, o suplemento resolve. Mito. A gente pode até ter os exames bonitinhos quando a gente suplementa. Chegar lá e olhar, tá tudo em ordem, tudo certo. Mas as consequências da má alimentação, elas não são tratadas com suplementos, tá? E então a gente precisa tratar a raiz do problema. Perfeito. A gente ajuda essa criança a se alimentar melhor e o suplemento, ela vai ser uma complementação, ele vai ser um coadjuvante no tratamento dessa melhora na alimentação dessa criança. Maravilha. Excesso de vitaminas podem causar danos à saúde infantil. Verdade. A gente até já falou, né, sobre isso, sobre as toxicidades. As toxicidades. Exatamente, pode sim causar riscos. Um exemplo disso, que às vezes a gente não sabe que é uma toxicidade, mas que é muito comum, bebezinhos, quando começam a introdução alimentar. Sim. E aí os pais tendem a oferecer um nutriente, assim, que é quase todo dia, que é o beta-caroteno. Cenoura, abóbora, porque são os alimentos ali que, né, amassa e tal, e faz. E aí, às vezes, a palma da mãozinha fica descamando, fica amareladinha. Já deve ter visto. Já vi. Palminha da mão, plantinha dos pés. Isso é excesso. Olha. Isso é toxicidade. Tá vendo? Né? Então é um sintoma simples, isso causou algum malefício a ele, até o momento não, mas assim, é só para entender que o corpo, ele dá sinais mesmo quando a gente tem toxicidade, assim como ele dá sinais da deficiência, ele dá sinais de que, peraí, tem demais, calma. Perfeito. Bora botar outras coisas aí também que eu preciso. Às vezes a gente foca em um e esquece dos outros, com certeza. Então a toxicidade, o excesso também ele pode trazer prejuízos, assim como a gente estava falando do whey protein, né? Seria um excesso, o prejuízo, se tomado de forma indiscriminada, seria ali uma questão renal. A gente pode ter problemas renais
Pode sobrecarregar pode os rins. sobrecarregar os rins dessa criança. Como a gente estava falando, é um órgão que está em maturação, que está em desenvolvimento. Isso. E está precisando metabolizar uma carga, um volume muito grande daquele nutriente específico, no caso da proteína. Com então certeza. eu posso ter um problema renal, desenvolver. Isso. E para criança, se não for uma recomendação médica, não precisa, né, gente? Dá um ovinho, dá um frango, uma carne, né? Tão mais fácil, tão mais saudável do que tá dando uma coisa industrializada para mais uma para a criança estar ingerindo. Creatina, então, para quê, né? Porque eu acho que a creatina se criou, principalmente depois das redes sociais, se criou um mito muito grande em cima da creatina, que é que todo mundo tem que tomar creatina, idoso tem que tomar creatina, e todo mundo, quem treina tem que tomar, e quem não treina, toma. Mas não é. A creatina, pelo que eu andei vendo ultimamente, de pessoas que estudam, que falam sobre, ela é muito indicada para atletas. Mas se você não é atleta, não vai fazer tanta diferença assim, né, Jéssica? E para criança, então? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala que o exemplo arrasta e arrasta. É muito bom quando a gente tem os pais são praticantes de atividade física, né? Isso estimula a sua criança também a ser uma criança ativa, e isso é muito bom, muito saudável. Mas quando a gente parte para o contexto da suplementação, nem tudo que os pais vão consumir enquanto praticantes de atividade física, enquanto atletas, de repente, não é o que a sua criança vai precisar. Com certeza. Né? Então precisa ter essa avaliação, lembrar que aquela criança está em fase de crescimento, de desenvolvimento, e isso não é só crescimento linear, não, tamanho, ficar grandão, alto, não, a gente está falando de crescimento também de tecidos, de órgãos, né, de desenvolvimento desses órgãos. Perfeito. Então a gente precisa cuidar da casinha para que, né, na fase adulta, a gente venha a ter o mínimo de problemas possíveis. Com certeza. Para terminar, Jéssica, eu queria que você deixasse um conselho final para os pais sobre alimentação infantil e o uso de suplementos. Então, vamos lá. Eu diria que a gente precisa cuidar da base. A base vai ser sempre a alimentação. Uma alimentação saudável, que seria o quê? O maior número de alimentos e nutrientes possíveis de forma natural. Tá? Depois disso, a gente parte para sempre estar fazendo o acompanhamento direitinho com o seu pediatra, com o seu nutricionista materno-infantil, e aí você vai avaliar junto com ele a necessidade da suplementação. Quais seriam os suplementos que realmente a sua criança precisa, até para ajudar e potencializar no desenvolvimento, né? Então eu acho que é isso, é cuidar da base e entender que os suplementos, eles serão complementos. Não são vilões, são ótimos. São auxiliares mesmo, né, no crescimento e desenvolvimento infantil. Mas precisam ser utilizados com inteligência e cuidado. Com certeza. Sempre procure um médico antes de tomar qualquer coisa. Exatamente. Nós recebemos a nutricionista Jéssica Santiago, a quem eu agradeço muito pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Obrigada.